Então, eu vou responder essa grave ofensa, gravíssima ofensa criminal que eu recebi no meu canal, lamentavelmente, por um seguidor defensor de ancião. O incrível é que ninguém da congregação veio aqui no meu canal, aliás, no nosso canal, desculpem, fazer uma defesa. Nós da congregação não concordamos com este perfil falso, que com certeza foi escrito por um ser humano que frequenta a congregação cristã no Brasil, usando o perfil falso de soldado valoroso. É falso porque o nome é falso, e é falso porque não pode ser soldado valoroso e cantar que é inútil na igreja, né? Quem é inútil não tem valor. Soldado valoroso para fazer marketing, soldado valoroso para cantar o hino antigo 241, não sei se mudou. Mas na prática mesmo não tem direito a nada. Se não tem direito a nada, então é inútil, cantando que é servo inútil, né? E são graves as ofensas, passível de ação criminal. Tal ofensa de um nível tão grave, e não teve um ancião na congregação que se dignou a fazer uma pregação, um tópico de ensinamento novo, atualizado, fazer um culto online, falar sobre esse comentário, mostrar esse comentário lá no culto online com o caríssimo sistema de tecnologia que vocês implantaram no Brasil com o dinheiro do povo, que o povo não tem direito nem de chegar perto das câmeras de televisão de vocês agora. Falsamente, com nome falso, vem dizer no canal, no vídeo que eu falei sobre o velório online. Com muito pesar, um caro servo de Deus que fez muito pela obra de Deus, viveu a Cristo sem ganhar um centavo. Mereceu ser honrado, ao menos na morte, enquanto pessoas amarguradas, tomadas por espírito das trevas, que gastam seu tempo de vida fazendo inimigos da obra de Deus, a fim de dinheiro, perseguidores daqueles que fielmente obedeceram ao Senhor em vida, enquanto latem raivosos pelos quatro cantos tomados pelas trevas odiosas, por mais um servo de Deus ter herdado a coroa da vida eterna. Ele está no céu, combateu um bom combate. Lave sua boca antes de falar de qualquer servo de Deus. Você não tem moral, você não tem dignidade para isso, muito menos obras, não é da congregação e não faz parte dela. Então por que se incomodaria? É só mais um servo do diabo tomado pelo espírito das trevas. Será apenas mais um nesse mundo, mais um que se levantou em vida e que será esquecido em sua ida. Nunca será lembrado por boa obra alguma, pois suas palavras são como água represada, seja suja, impura, contaminante, mas quando seca pelo sol, desaparece e vira um nada. Que o Senhor tenha misericórdia da sua pobre alma. Nunca entenderá a graça que despreza, porque há um abismo eterno que os separa. Pobre alma. Então, senhores anciões aí do conselho de ancião que sentam aí nas 7 cadeiras do púlpito, vocês colocam 7 cadeiras para sentar diante de um que está no púlpito, que é o ancião presidente e o vice-presidente. Quando sobe o ancião presidente e o vice-presidente na reunião do Brás, vocês colocam 7 cadeiras e ficam sentados, igual vocês falam que faz na seita, onde os pastores ficam todos no púlpito. Para o povo vocês se passam de humildes, mas lá no Brás, para mostrar que vocês têm poder sobre os outros servos, vocês sentam em 7 cadeiras lá no púlpito. Eu não vou mostrar aqui que eu vou tomar strike, mas podem pesquisar no site Fofocanças da CCB que vocês vão achar. Quando você diz um pesar, caro servo de Deus, primeiro que eu em momento algum no meu vídeo eu critiquei o ancião que veio a falecer, que é da família Santin. Todo mundo sabe que o velório foi feito do ancião Santin, Laércio Santin, né, que eu ouvi ele pregar a palavra. Inclusive ele esteve no culto da avó da minha primeira esposa, que foi a mãe dos meus filhos, lá no Quarta Parada, no velório da avó da minha primeira esposa que eu tive. Eu fiquei do lado dele. Sempre achei o Laércio Santin um homem honrado, um homem de respeito. Eu, em momento algum, eu ataquei a idoneidade do irmão Laércio Santin. Nunca. Eu posso criticar um ponto doutrinário. Por exemplo, todos os irmãos dele foi do ministério de ancião. Isso eu sou contra, mas eu não sou contra a pessoa dele. Nunca me levantei contra a moral nem a dignidade dele.
Não é justo falar isso para mim. Entendeu? Vim com esta fúria mascarado. Pode ser, não digo que seja um parente dele, não acredito. Porque na família Santinho tem pessoas de liberdade e de unidade. Então, covardemente, me atacou sem dizer o nome verdadeiro para que eu pudesse expor, para que as pessoas soubessem quem é que me fez essa acusação. Claro que a polícia sabe. Pelo IP, o titular da conta telefônica ou da assinatura do plano, da onde saiu essa mensagem, responde criminalmente. E essa pessoa teria que dar os nomes das pessoas que usaram a máquina naquele momento. Então a polícia chega. Tanto é que investiga crimes de pedofilia. Então dá para saber quem é o responsável, ou pelo menos a família ou a casa de onde saiu essa mensagem. Né? Eu não ofendi. O que eu falei foi que por que as pessoas pobres na congregação não são tratadas de servo de Deus? E por um acaso, se o ancião não ganha dinheiro para pregar, o povo ganha algum direito para servir? O povo da congregação ganha algum centavo para poder servir na igreja? O músico ganha algum tostão para tocar? Foi feito velório para algum músico? Tudo na congregação e até na reforma, muitos acham que a gente pede uma ajuda para ser um membro do canal por R$7, para a gente juntar um dinheiro para comprar um celular melhor. Não que eu precise, eu não preciso, graças a Deus. Eu tenho uma profissão, eu sou digno e honrado na minha profissão. Mas todo mundo acha que a gente está aqui para ganhar dinheiro. E na congregação, eu fui músico na congregação. Quando você fala que eu não sou da congregação, você está enganado. Eu fui batizado pelo Américo Moleiro, ancião Américo Moleiro, in memoriam, ancião do Brás, que é tio da esposa do ancião de Indianópolis, doutor Gerson, médico Gerson, homem honrado também, que fez a certidão de óbito da minha avó. Eu fui batizado, toquei do lado do irmão Gerson, ancião de Indianópolis. Como que eu não sou da congregação? Saí com todos os anciãos de Indianópolis para cima e para baixo, como o Armando Lemos. Batizado em fevereiro de 84, músico oficializado pelo encarregado da Água Rasa em 1º de maio de 1986. Pode ler os relatórios que eles guardam, tá o meu nome lá. Então eu sou da congregação. E eu, por acaso, cobrei 1 centavo da congregação para tocar. Os músicos que morrem esse mês, teve morte de pessoas que eram músicos. Os porteiros cobram alguma coisa dentro da congregação para ser porteiro? É como se fosse porteiro de curral, né? Devia chamar de recepcionista. Vocês chamam de porteiro. Porteiro é quem tem coisa de animal. Eu sou porteira. Porteiro. O correto é recepcionista, que recepciona as pessoas. Mas tudo para vocês é coisa do mundo. Por acaso, aqueles que limpam a igreja também receberam algum salário? E por acaso vocês fizeram culto online de velório para todos que morreram na pandemia e antes da pandemia, nesses 110 anos? Vocês fizeram algum velório online para aquele que limpa a igreja? Para aquele que lava o carpete onde o ancião pisa com o pé sujo? Onde o ancião pisa com o seu carpete no granito do seu altar? Aquele que limpa aquele púlpito, aquele que passa pano no púlpito do ancião, ele por acaso recebeu algum tostão também? Será que é só ancião que não recebe salário? Será que é só ancião que não recebe salário na igreja, mais ninguém? E por que você, já que vocês valorizam caro o servo de Deus, não tem mais nenhum servo de Deus dentro da congregação que foi obediente à doutrina da congregação até o final? Que foi obediente e serviu todos os preceitos da congregação? Servir perseguidores daqueles que fielmente obedeceram o Senhor em vida. Eu não sou perseguidor do ancião, eu sou perseguidor da doutrina. Eu sou adversário da doutrina, sempre fui. Há 20 anos nunca mudei o meu argumento para ter seguidor adulador. Que adianta ser adulador? Que nem ter os canais CCB sem reforma, o Paulo. Eu tô com o áudio aqui, eu postei. Depois ele falou que teve princípio, a esposa dele passou mal. Eu tirei por respeito à esposa dele. Mas ele foi falso. Ele falou aqui escondido pra mim e falou... Eu não vou falar o nome do outro youtuber, ele pode testar o que eu tô falando. Eu concordo com o Adão fala, mas eu não posso falar no meu canal porque senão eu perco seguidor. Isso daí é ser servo de Deus? Isso daí é ser falso. Paulo, do CCB sem reforma, você é falso. Você tá aí pra ganhar dinheiro. Você sim tá para ganhar dinheiro para adular a doutrina. Eu tô com o teu áudio aqui. E se me responder com grosseria, eu vou postar de novo o teu áudio aqui. E que eu recebi de outro youtuber. E que vai atestar. Você falou para você ter 400 mil inscritos. Você falou que você concorda, mas não pode concordar em público. Porque senão você perde seguidor. Tu é um falso.
para ganhar dinheiro, para ter seguidor, para chamar as pessoas de servo de Deus. E o que limpa a igreja não é servo de Deus? Olha, se o ancião é servo de Deus, e eu fui bem claro, eu não sou contra fazer velório online do ancião. O que me causa espanto é fazer para o ancião, e ancião dos mais velhos, e ancião que tem poder financeiro e político dentro da igreja. Não faz para ancião pobre. Teve mais de 200 ou 300 irmãos de ministério. Ninguém recebeu salário. Vocês fizeram velório? Vocês fizeram velório para ancião de Portugal. Vocês fizeram que era bem de vida, era dos mais velhos. Vocês fazem velório só para quem é dos mais velhos. Por quê? Porque vocês querem ser honrados. Então vocês se disfarçam de nome falso, e eu tenho certeza que isso daqui é mensagem de ancião disfarçado. Como é que vocês sabem que esse homem foi para o céu? Como é que vocês sabem que ele foi fiel? Vocês conhecem a vida privada dele? Está escrito que só Jesus conhece o coração das pessoas. Que Deus o abençoe, que Deus o tenha, ainda que não tenha sido fiel. Se ele foi salvo em Cristo, é porque creu em Cristo, não porque ele foi fiel até o fim. O único que foi fiel até o fim foi Jesus Cristo. Ele não herdou a coroa da vida eterna porque ele morreu fisicamente. Se ele herdou a vida eterna é porque ele creu em Jesus, e não porque ele era ancião da CCB. E eu não sou contra, não fui contra o Laércio Santim. Eu sou contra a família Santim toda ser ancião. Tem outros Santins vivos. E ele também era irmão do outro presidente de ancião, João Santim, que era presidente da congregação. Então vocês pegaram na época dos anos 70, vocês se auto-ordenaram todos para o ministério. E vocês não receberam salário, ancião não recebe salário. E aqueles que trabalham para a igreja recebem salário? Então, já que o bonito que você fala é não receber salário, por que não faz velório online para todos que trabalham para a igreja? E aqueles que dão dinheiro, que não faz cargo, não exerce cargo nenhum, mas deu coleta, já que ele não tem salário, porque ele deu coleta, cara, não vou receber nada de dinheiro, eu dou coleta, pelo menos não poderia receber direito a alguma coisa? E por acaso aquele que foi coleteiro, que deu coleta, teve direito a alguma coisa? Por que só o ancião, quando é dos mais velhos, mais poderoso, vocês falam que eles não recebem salário? Se ninguém na congregação recebe salário, e morreu milhares de pessoas de Covid, porque vocês são falsos profetas. São falsos profetas, vocês falaram que nem a mortandade do meio-dia assolaria, com os versos judaicos de vocês, com o judeu assassino, o rei Davi. Não o povo judeu, não estou pregando contra os judeus. Eu combato a doutrina do judaísmo distorcido da língua portuguesa da João Ferreira de Almeida, que está todo distorcido. E eu não pratico o judaísmo, eu pratico a doutrina de Jesus, e não pratico o cristianismo. Cristianismo foi fundado pelo apóstolo Paulo. Jesus Cristo fundou o amor. Jesus Cristo não fundou o cristianismo. Jesus Cristo não era cristão. Jesus Cristo não era ancião. Jesus Cristo não dava coleta. Jesus Cristo não tocava hino, Jesus Cristo não era músico, Jesus Cristo não limpava o templo, ele chicoteava as pessoas do templo. Jesus Cristo não adulava ancião, Jesus Cristo chamava ancião de raça de víboras, filhos do inferno 5 vezes, porque vocês não entram no céu e não querem deixar os outros entrar. Sim, é verdade, a pessoa pode ter sido uma boa pessoa, mas eu te pergunto, e as almas que ele cortou no ministério dele, você se preocupou em vir aqui defender? Você tem noção o que é um homem chegar no reino dos céus e falar, irmão, o irmão crê em Jesus? Sim. O que você era lá na terra? Eu era ancião. Quantas almas você cortou? Quantas pessoas você tirou a liberdade? Vocês têm noção o que significa isso? Antes de chamar que as pessoas que morrem estão salvas? E falar que eu não tenho moral e dignidade? Tenho, sim, senhor. E sabe como é que eu sei que eu tenho moral e dignidade? Porque eu tenho amor e respeito dos meus filhos. Eu tenho amor e respeito da minha esposa. Eu tenho amor e respeito das famílias com quem eu vivi casado. Minhas famílias que eu vivi, eu estou todos com as portas abertas. Eu não sou inimigo de ninguém. Sou advogado inscrito nos quadros da OAB do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e do estado do Paraná. Participo da Defensoria Pública do estado do Paraná, advogado ativo, por 2 vezes nomeado para o Tribunal do Júri. Gozo de presunção de fé pública como escrivão de polícia e como juiz. Como que eu não tenho dignidade? Como que eu não tenho moral? E não vai arrumar o que fazer, não tenho o que fazer. Eu tenho que fazer sim. Eu faço vídeo na hora vaga. Eu não trabalho 24 horas por dia. Tá certo? É só mais um servo do diabo. Eu não sou servo do diabo, entendeu? Eu não sou servo do diabo e nem sou servo de Deus. Eu sou filho de Deus, entendeu? Chamar eu de servo do diabo não afeta eu, porque Jesus também foi chamado de servo do diabo por aqueles que adulavam o ancião. Todos aqueles que serviam o ancião no Velho Testamento, aqueles que serviam os anciãos que jogaram Jesus na cruz, eles também falavam que Jesus era servo do diabo. Então chamar de servo do diabo é praticamente um elogio que vocês fazem.
Chamar vocês que são nepotistas, que falam amém para discriminação da mulher, que falam amém para a doutrina que diz que não é filho de Deus quem não se batiza na congregação, ser chamado de servo do diabo por vocês é um orgulho, é um troféu, se você quer saber. Não pense que eu estou chateado. E entre nós realmente existe um grande abismo. Entre a idolatria de você e a minha fé em Jesus. Vocês seguem placa, vocês seguem ancião. Esse ancião é cúmplice com todos os anciãos que também cortaram José Nicolau. Por que você não vai lá examinar a família do José Nicolau que foi despedaçada? Esse ancião que faleceu era ministério, estava no ministério junto com o irmão dele, que também tomou o lugar junto com o Jorge Cury, que conspiraram contra o José Nicolau. Você por acaso veio aqui dizer que o irmão José Nicolau também foi um servo de Deus? Não. Então você está defendendo quem você não conhece. Agora, eu não estou falando mal da pessoa do irmão Laércio. Estou falando do ministério. Por que ele tem homenagens com culto online, com dinheiro do povo, e o povo que não tem direito a nada? É aqueles que também têm cargos na igreja e não recebem um centavo, também não têm os mesmos direitos. Será que só ele morreu na congregação naquele dia? Será que só ele morreu do ministério? Será 3, 4 velórios online no universo de mais de 500 mortos do ministério por causa de falsa profecia? Vocês pregaram o Salmo, como eu estava dizendo, Salmo 91. Nenhum mal se sucederá na tua casa, nem praga alguma chegará na tua tenda, e nem a mortandade que assola o meio-dia. Durante o dia está morrendo 4.000 pessoas só no Brasil. E está morrendo um monte de gente da congregação. Então vocês são falsos profetas. E são falsos profetas também. O Laércio Santinho, para mim, foi um falso profeta. Mas não um homem, e que eu jamais ofendi a dignidade dele. Como um homem, um pai de família honrado, mas como ancião, para mim, é junto com os conservos que estão vivos, falso profeta, porque também pregou que de 1000 passará, 2000 não chegará, copiando a profecia Centúria 54 de Nostradamus, tá certo? Então vocês estão na televisão, então vocês são falsos profetas. É falso profeta, senhor. Não é que eu estou desonrando a memória e a morte da pessoa, mas no ministério de ancião, a qual ele pertencia, foi exercitado ministério de falsa profecia. Vocês falaram que não era para ir na televisão, e esse irmão Laércio pregou na televisão. E ainda fez voz de apóstolo. Como que se ele assinou junto com os outros anciãos que a internet é coisa do diabo em 2001, quando eu comecei a pregar? E eu critiquei ele em 2001, Elias Santinho, Laércio Santinho, João Santinho e mais uns milhões de santinhos aí tudo no ministério. A família poderosa da Zona Leste, temida. Eu não tenho medo de vocês, eu tenho respeito. Como eu tenho respeito, eu chamo vocês de nepotista, porque quem respeita não adula. Quem adula não respeita, porque subestima a capacidade da pessoa de perceber o puxa-saquismo. E eu sei que vocês são inteligentes. Aí na Zona Leste, São Paulo, vocês são temidas, a família Santinha é temida. Temida por quê? Não tem bandido ali, só pessoas de bem, que eu acho que até tem advogado na família. E quando é família poderosa, vocês põem todo mundo no ministério. É isso que eu critico, eu não critiquei a idoneidade dele, tá certo? E me chamar isso aqui de atentar contra a minha moral, contra a minha dignidade, isso daí só mostra o baixo nível que vocês são, covardes, tá certo? Esse negócio de vir falar quando seca pelo sol desaparece, essas daqui são pragas que vocês lançam. Pragas que vocês lançam do Velho Testamento que vocês aprenderam. Olha, meu amigo, a minha água não vai secar, nem a minha vida, eu não vou virar um nada, não. Eu não vou virar nada, eu sou imortal no coração daqueles que me amam. Eu sou imortal na vida de muitos que foram libertos pelo meu trabalho. Mas não porque eu puxei saco, não porque eu montei um púlpito, não porque eu montei uma igreja. Eu tive a dignidade, eu queria ser ancião. Como eu não fui ancião? Por que eu me revoltei? Porque eu vi que a gente não vai para ancião, porque não é da família de ancião. Foi por isso que eu me revoltei. Porque eu queria pregar na congregação. E eu não estou pregando? E eu não estou pregando na congregação? Eu estou pregando igual. E não me deram púlpito de madeira? Eu vim para o púlpito da internet, tive dignidade. Eu vim aqui em 2001 pregar. Estou pregando. Ninguém veio me ouvir nos primeiros anos. Mas eu continuei pregando. Eu quero pregar. Se ninguém veio ouvir, eu vou continuar pregando. E estou pregando até hoje. Então não vou secar. O meu nome não vai desaparecer. Meu nome vai caminhar na vida de muitos que me amam, mesmo após a minha morte. No coração dos meus filhos e, se Deus quiser, dos meus netos. Das pessoas que me amam. Como a minha avó morreu em 96, vocês nunca fizeram uma homenagem para minha avó. Minha avó foi a irmã mais antiga da igreja. Como vocês não fazem homenagem para ninguém. Vocês não homenageiam ninguém na igreja. Quando morre um ancião, vocês vêm aqui puxar saco. Na hora de puxar saco, pelo menos o nome verdadeiro, para ver se você consegue ter ministério. Se é que você não é do ministério. Tu é um covarde. Agora, eu não sei se você tem dignidade ou moral, eu não sei. Mas se eu soubesse, eu não falaria em público. Por quê? Porque é crime. E eu conheço a lei, eu estudei, me superei para ser advogado, para me ser mais do que vocês falaram que eu seria. Vocês profetizaram em 2001 que a minha filha ia ser uma puta e ela é uma advogada.
Vocês profetizaram que eu ia ser mendigo, porque eu comecei a criticar os anciãos em 2001, que eu ia ser mendigo. E eu sou um grande advogado na minha área e sou professor pós-graduado em Direito de Trânsito, tá bom? Então não é como vocês estão falando. Tem muita gente aí ganhando dinheiro na advocacia porque estudou comigo. Inclusive alguns até me seguem aqui. Tenho orgulho de ser o que eu sou. Entendeu? E a minha alma não é pobre, que o Senhor tenha misericórdia da sua pobre. Eu não preciso da misericórdia do seu Senhor, porque o Senhor é ancião. Eu não preciso da misericórdia. A misericórdia que eu precisava, Jesus já deu na cruz, meu amigo. Eu não preciso de misericórdia. Quem precisa de misericórdia, talvez, é você, que precisa ter misericórdia de você mesmo. Olha para você, olha o teu linguajar. Que feio para você. E como ficou feio para a congregação ser tão mal representado por uma pessoa tão covarde, tão criminosa, né, e tão desleal. Se você quer defender o ancião, defenda. Você tem o direito, mas põe a tua cara, põe a tua foto. E lembre-se daqueles que também não receberam um tostão na igreja, que foram fiéis a Deus e que não receberam nenhuma visita do ancião no velório, tá certo? É isso que eu tenho para dizer a vocês, covardes, puxa-sacos, aduladores de ministério. Agora, não vem aqui no canal defender aquele que é porteiro, né, que morreu por causa da falsa profecia, que foi ungido e morreu. Quantos que vocês ungiram aí e morreu igual? De doença, unção não serviu de nada, palavra não serviu de nada, vidas jogadas no lixo. Quanta gente com a vida parada porque acreditou na profecia de vocês. Tá certo? Passar bem, meu amigo. Eu não preciso do teu valor, eu não preciso do teu Senhor. Eu sei o valor que eu tenho. Entendeu? Eu só estou te respondendo que é para aqueles que estão chegando no canal saber aprender e enfrentar pessoas como vocês, que são anjos de Deus, que são santos de Deus. Vocês sim, né? Com esse linguajar, falar que eu estou latindo, me chamar de cachorro. Você sabe o que é chamar um advogado de cachorro? É a mesma coisa chamar um juiz, que chamar um promotor de justiça, um delegado de polícia. É o mesmo nível de hierarquia no Ministério Público, magistratura, advocacia, teu princípio da dignidade. Como é que você tem coragem de defender, para defender uma igreja e um ancião, você vir ofender um advogado de cachorro, sendo a família do Santinho também tem advogado? Isso não é bonito, isso não é correto, tá certo? Pobre é você, que precisa enriquecer o seu vocabulário, precisa enriquecer a tua alma, porque se você não vê alma coisa boa nos outros, é porque você não tem, você está fazendo um processo de projeção, você está vendo em mim as suas tendências inexploradas. Tenha uma boa tarde para você, coleteiro sem direitos.